Ei, pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou Luciane e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Aqui, diariamente, a gente vem fazer um estudo mais aprofundado sobre as realidades do mundo espiritual, sobre a vida após a morte, mas principalmente sobre questões morais, reforma íntima, para que a gente possa se aperfeiçoar, possa se melhorar cada vez mais, entender o que a gente está fazendo aqui na Terra. Nós definitivamente não estamos aqui vivendo essa vida a passeio. Tem o propósito da gente estar aqui, esse propósito é a gente evoluir, é a gente crescer, é a gente se tornar melhores como espíritos, porque um dia lá na frente nós nos tornaremos espíritos puros e perfeitos, tal qual Jesus. Mas por enquanto nós ainda estamos nessa caminhada, que a gente aproveite todo o conhecimento deixado para que a gente possa evoluir mais rápido. Principalmente agora nós estamos no momento de transição planetária. Dizem aí, não posso garantir com certeza, que somente 7% da população mundial sabe que a gente está passando por esse momento de transição planetária, sair do mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Então é importantíssimo que a gente faça a nossa parte, porque muitos não irão mais continuar conosco na Terra. É preciso ter um patamar mínimo, uma vibração mínima para estar aqui na Terra, continuar nessa evolução. A Terra hoje é um planeta onde o mal ele se sobressai ao bem, que é onde todos nós experimentamos provas aqui na Terra para poder nos reajustar com a lei divina, nos reajustar com o nosso passado e com a nossa consciência, reparar o mal que fizemos no passado, mas também adquirir virtudes e valores a partir do momento que a Terra passar por essa transição planetária e entrar no mundo de regeneração, o bem e o mal vão estar equivalentes. Só que para isso acontecer, nós precisamos estar regenerados. Então, é imprescindível que a gente ilumine as nossas sombras. E como que a gente vai fazer isso? Amai-vos e instruí-vos, já dizia Jesus. É amando uns aos outros, é praticando a caridade, mas nos instruindo, estudando, tendo conhecimento, até mesmo para que a gente possa fazer uma caminhada mais segura, com limites estreitos. Então, é imprescindível que a gente estude aquilo que temos afinidade. Todas as religiões falam de Deus. Deus é Deus para todas as religiões, cada uma fala numa linguagem diferente, mas que a gente, se aquela que mais nos atrai, que a gente pegue e se aprofunde nela. Às vezes não precisa nem ser religião, pode ser filosofia, enfim, mas é pensar nesses estudos mais elevados, nessas questões mais existenciais da vida, para que a gente possa fazer o melhor proveito dessa vida. Então, com esse compromisso de estudar diariamente, eu venho aqui e compartilho com vocês, mas eu venho sempre como uma aprendiz, então deixe seus comentários, que eu aprendo muito com vocês também. Espero que vocês gostem do vídeo, é feito de coração. E hoje eu vou ler para vocês um capítulo do livro Mediunidade, Estudo e Prática. Essa é a apostila que a gente estuda no CEM, Centro de Educação e Estudos Mediúnicos, lá da Fraternidade Irmão Glacos. E para mim, assim, eu tenho consciência que a bênção que é, a sorte que é eu ter uma fraternidade como o Glacos para poder me orientar. Por isso que eu quero aqui compartilhar com vocês que os recursos que a gente tem lá são incríveis. O pessoal lá é maravilhoso, tanto os encarnados quanto os desencarnados. Já é uma casa estruturada pela história do Glacos, assim, foi feito até é uma casa, ela tem um papel espiritual bem definido, onde eu ainda conto a história do Glacos para vocês, que até o Ismael, que é o espírito que coordena o Brasil, que é o dirigente do Brasil, ele participou na elaboração, da concepção da Casa do Glacos. Foi uma casa estratégica. A gente que está lá, a gente tem noção dos recursos, do carinho, do apoio que a gente tem. Ali é como se fosse casa de pai e mãe, de tanto que a gente é bem cuidado. E aí, para compartilhar com vocês o meu estudo, eu vim aqui e não é a mesma coisa de estar lá, mas a apostila, os estudos, os comentários, eu procuro compartilhar aqui com vocês para a gente levar esse conhecimento para um máximo de pessoas possíveis, para criar uma imensa corrente do bem, mas deixando bem claro, eu vim aqui sempre como uma aprendiz.
E aqui, minha opinião pessoal, sujeita a erros e enganos, então não se avestem de deixar comentários, mesmo que seja o contrário à opinião que eu deixo aqui. Acho que a gente aprende muito uns com os outros, a gente cresce uns com os outros. E hoje eu vou ler para vocês programa 1, módulo 2, tema 4, Laboratório do Mundo Invisível. Entre as surpresas que as narrativas espíritas apresentam a respeito das diferentes dimensões do plano espiritual, um fato se destaca. O mundo invisível é semelhante ao visível, ou plano físico. Existem cidades espirituais, existem as coisas que a gente tem aqui, tem lá também. Lá é mais avançado. Aqui é uma cópia imperfeita do lado de lá. Aqui está cerca de 300, 400 anos atrás da tecnologia, das coisas do lado de lá. Mas o que tem aqui, tem lá também. Só que aqui é mais imperfeita. A música que tem aqui é uma cópia imperfeita da música que tem lá. As obras de arte que tem aqui são cópias imperfeitas do que tem lá. Mas é muito parecido, né? Daí o espírito André Luiz transmitir informações, algumas até corriqueiras, por ele presenciadas na região inferior para onde foi conduzido logo após a sua desencarnação. André Luiz, para quem não sabe, quando ele desencarnou, ele foi para o umbral, ele ficou 8 anos, se não me engano, perambulando pelo umbral, até ele ter aquele raio de consciência e fazer uma prece, e pedir ajuda. E ele conseguiu se colocar numa condição de ser ajudado, mas ele foi direto para o umbral. E praticamente todos nós, salvo raríssimas exceções, vamos dar um pit stop no umbral, porque a gente, quando morre, a gente vai direto para onde a gente tem sintonia. Só que não é aquela coisa assim, eu sou ruim. Não, às vezes a culpa leva a gente para lá. Uma coisa que a gente deixou de fazer aqui. Não que todos vamos passar por um umbral, mas não se assustem se forem para um umbral. No lado de lá, o importante é manter o equilíbrio e fazer uma prece, se colocar em posição de ser ajudado. Jesus nos conhece, Deus nos conhece todas as nossas imperfeições. Ele sabe que nós não somos espíritos perfeitos. O que pede da gente nesse momento da humanidade é equilíbrio, não perfeição. Então, mesmo que a gente, por acaso, se afine com companhias espirituais, que a gente vá para lugares menos elevados, que a gente lembre dessa necessidade de readquirir o equilíbrio, fazer uma prece, fazer uma oração e pedir a Deus auxílio de todo o coração. Então, André Luiz demorou 8 anos para lembrar de fazer isso. Então, vamos lá. Persistiam as necessidades fisiológicas sem modificação. Castigava-me a fome em todas as fibras e, nada obstante, o abatimento progressivo não me fazia cair definitivamente em absoluta exaustão. Está em nosso lar. Então, lá, os espíritos, dependendo da quantidade, a gente é muito apegado à matéria ainda. A gente está aqui tirando matéria, tirando a influência da matéria. Então, quanto mais apegado à matéria a gente for, mais o nosso perispírito é denso e mais a gente sente todas essas sensações físicas, a gente sente fome, sente frio, sente cansaço, sente esse monte de coisa. O que a gente tem que fazer? Perder a influência da matéria. A gente tem que perder a influência da matéria para poder não sentir essas coisas lá no mundo espiritual. E lá, aqui a gente fala que o pensamento atrai, né? Lá é instantâneo. Pensou, plasmou. Então, se a gente tem medo, lá vai plasmar os nossos medos. Se a gente pensa alguma coisa assim boa, vai plasmar coisa boa. Então, a gente vai para onde a gente tem sintonia, mas tudo que a gente sente aqui, se a gente não perder essa influência da matéria, a gente vai levar isso para o lado de lá. Não é quando as pessoas falam assim, morreu, virou santo. De jeito nenhum. A pessoa que a gente é quando a gente morre é a pessoa que a gente vai continuar sendo depois que a gente passa para o lado de lá. Irmão Jacob, pseudônimo do espírito Frederick Finger, relata no livro Voltei, impressionado com a paisagem escura e perturbada que atravessara por ocasião do seu desenlace, recebendo do irmão Andrade, que o auxiliou após a desencarnação, a explicação de que tal paisagem representava.
reflexos da mentalidade humana em torno da crosta planetária, acentuando, todavia, que a verificação não fornecia razões de alarme, uma vez que, se um homem respira cercado pelas irradiações dos próprios pensamentos, o mundo, casa dos homens, se reveste de emanações mentais na maioria de seus habitantes. Está em Voltaire, capítulo 9, recebendo explicação. Então, a gente plasma as nossas ideias, o nosso conteúdo mental, ele está tão carregado, ele está tão viciado, ele está tão tóxico, que a gente plasma no mundo espiritual um ambiente nada agradável. A gente tem que melhorar o padrão dos nossos pensamentos. O espírito Camilo Cândido Botelho, em Memórias de um Suicida, narra que, por ocasião da visita de entes queridos aos internos na colônia Maria de Nazaré, que é uma instituição benemérita de auxílio aos suicidas, mantida sob o amparo de Maria de Nazaré no plano espiritual. Maria, ela é a coordenadora do auxílio aos suicidas no mundo espiritual. É muito lindo esse livro, Memórias de um Suicida. Então, o que o espírito Camilo Cândido Botelho falou? Bondosas e caritativas, como toda mulher que tem a educação moral inspirada no ideal divino, as damas vigilantes dispuseram os parques para a grande recepção que se verificaria no dia imediato, utilizando toda a habilidade de que eram capazes, e com arte e talento criaram recantos dulcíssimos para as nossas sensibilidades, ambientes íntimos e encantadores, por nos falarem as recordações mais queridas da infância como da juventude. Muitos deles traduziam o lar paterno, outros lembrariam cenários edificados sobre as doçuras da afeição conjugal. E foi, pois, no próprio cenário que se figurava a casa onde nasci, que tive a inefável satisfação de rever minha mãe querida. Revi a minha esposa e recebi-os como se estivessem em nosso antigo lar terreno. Os mesmos móveis, a mesma decoração interna, a mesma disposição do ambiente que eu tão bem conhecera. Esse livro é de Ivone do Amaral Pereira, Memórias de um Suicida, tá? No Homem Velho. Então, lá no mundo espiritual, o pensamento plasma, e a gente consegue construir lá as formas tais quais são aqui na Terra, a partir das nossas lembranças. No plano espiritual, há inúmeras moradas, todas revestidas de detalhes que indicam as condições evolutivas dos seus habitantes. Nas regiões melhoradas, destacam-se a elegância e a simplicidade da apresentação pessoal dos seus ambientes, de seus habitantes. O cuidado com certos detalhes, como objetos e decoração dos ambientes, refletindo beleza arquitetônica das edificações e o esplendor da natureza. André Luiz traz notícias de bosques, parques educativos, dos mananciais de águas, dos salões naturais que reproduzem quadros da passagem de Jesus pela terra, e ainda descreve a formosura do salão da ministra veneranda. A conservação exige cuidados permanentes, mas a beleza dos quadros representa vasta compensação, acrescenta sua amiga Narcisa, habitante de nosso lar. Então, nas colônias espirituais mais elevadas, o ambiente é muito agradável, é muito limpo, é tudo muito organizado, dá trabalho de manutenção, dá, mas justifica. É um ambiente onde reina a harmonia, a ordem, é um ambiente bonito. A gente só tem notícia aqui no plano espiritual, no plano físico, de colônias até o nível de nosso lar. Mas existem colônias mais e mais adiantadas do que nosso lar. Inclusive, tem um capítulo no livro Nosso Lar que fala que existiu um habitante de um plano superior ao nosso lar, que ele tinha que fazer uma reunião com os habitantes de nosso lar, só que daria muito trabalho. Ele já estava no plano mental, só tinha consciência. O o perispírito dele era muito fluídico. O pessoal do nosso lar não conseguia ver ele, só queria dar muito trabalho para poder plasmar um perispírito que pudesse ser visto por eles, que dá muito trabalho desificar o nosso corpo espiritual. Quando a gente vem aqui para a Terra, não, mas para fazer uma reunião não justificava. Aí ele fez uma reunião que ele utilizou o recurso do médium do nosso lar para poder
manifestar a aparência física dele. Então, assim, a gente só tem notícia até o nosso lar. Só que existem colônias espirituais muito mais adiantadas do que o nosso lar. E quanto mais elevado, mais bonito, mais harmônico, mais ordem existe. Mas existe também o umbral, as regiões mais caóticas. E assim, quem veio da Igreja Católica acha que o umbral é lá embaixo, na crosta da Terra. Não, o umbral é aqui, na superfície da Terra. Coabita, um é lado a lado com o outro. Só a diferença pelo plano de vibratório. A gente está no corpo físico, eles estão no mundo espiritual, mas eles habitam aqui junto da gente, na crosta da Terra. Por isso que a gente é o tempo inteiro assediado por esses espíritos, a influência é muito grande, porque eles estão perto da gente. Eles coabitam conosco, eles circulam por aqui. Existem espíritos de mortos que morreram, não sabem que morreram, ficam 20 anos caminhando por aqui, indo para os lugares onde iam, sem ter consciência de que morreram. Então, essa ideia de que o umbral, que as regiões, as zonas inferiores estão lá no meio da Terra, está enganado, o umbral está aqui, ó, no nosso lado. E estar na Terra não é fácil. Não foi fácil para Jesus, por que vai ser para nós? Então, a gente tem que ter um trabalho de vigilância constante. Mas aqui está falando do mundo espiritual, né? Como é que eles conseguem plasmar. Vamos voltar. Em O Livro dos Médiuns, Allan Kardec apresenta a seguinte questão. Mas onde eles vão buscar esses vestuários, semelhantes em tudo aos que usavam quando vivos, encarnados, com todos os acessórios que o completavam? Está no Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 8, item 126. Para responder à indagação, supôs que as vestimentas dos espíritos poderiam ser parte integrante da forma natural dos espíritos se apresentarem, mas indaga, e quanto aos objetos e acessórios, brinco, relógio, pulseira, teriam eles correspondentes no mundo invisível ou seriam apenas impressões ou até mesmo mera aparência? A resposta às perguntas foi fornecida pelo Espírito São Luís e se resume no seguinte: todos os objetos são elaborados a partir do fluido cósmico. Em relação ao vestuário, este é confeccionado com auxílio de elementos materiais que entram na composição do perispírito. Da questão 126. Essa resposta está na questão 128. No item 116 do Livro dos Médiuns, Kardec narra o caso de uma senhora que, estando acamada por enfermidade, viu por 2 noites a presença de uma pessoa conhecida que morava em sua cidade. Ela sempre o via sentado em uma poltrona aos pés da sua própria cama, trazendo às mãos uma caixa de rapé, de onde tirava uma ou outra pitada. Não conseguia falar com ele, que sempre lhe fazia sinal para que dormisse. Tempos depois, já recuperada do susto que a aparição lhe causara e da doença, recebeu a visita desse senhor. Dessa vez, era ele realmente quem estava lá. Usava a mesma roupa, a mesma caixa de rapé e os modos eram os mesmos. Está no Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 7, item 116. Então, assim, quando a gente sai para caminhar, né, quando a gente está dormindo, a gente vai com as mesmas roupas, da maneira como a gente se apresenta aqui, a gente sai caminhando. Então, quando a gente vê alguém, o perispírito é muito plástico, é uma das características do perispírito, ele se molda de acordo com a vontade do espírito. Então, por exemplo, a gente está aqui, a gente sai andando conforme a aparência que a gente tem na vida atual, mas depois que desencarna, dependendo da evolução do espírito, ele consegue moldar a sua aparência, aquela que mais lhe atrai. Às vezes a aparência que mais lhe atrai é de uma vida anterior, é de algo que fez bacana, de algo que se orgulha, às vezes é dessa, nessa vida só que mais jovem. Inclusive espírito não tem sexo, tem polaridade, então em uma encarnação pode ter sido homem, na outra pode ter sido mulher, então desencarna, vai para um lugar mais elevado, tem uma vontade mais consciente, pode transformar sua aparência numa aparência de uma mulher, pode transformar sua aparência numa aparência de um homem, ou um homem pode transformar sua aparência numa mulher.
depende da vontade, vai plasmando essa matéria que é fluídica, que é o éter, e vai criando as formas conforme elas, a vontade coordena. Um exemplo clássico é o da escrita direta, na qual palavras e dissertações escritas utilizam tintas de cores diferentes e que surgem no ar, na madeira, no papel, etc., sem que haja intervenção direta da pessoa encarnada. Kardec ressalta que, à primeira vista, poder-se-ia supor que o espírito escrevia com o apoio de um lápis. Verificou posteriormente que não era o que acontecia. Desde, porém, que o papel é deixado inteiramente só, torna-se evidente que a escrita se formou por meio de uma matéria depositada sobre ele. De onde o espírito tirou essa matéria? A explicação fornecida por São Luís foi essa. Os espíritos dispõem sobre os elementos materiais disseminados por todos os pontos do espaço na vossa atmosfera de um poder que estáis longe de suspeitar. Podem, pois, concentrar à vontade esses elementos e dar-lhes a forma aparente que corresponda às dos objetos materiais. Está no livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 8, item 128, número 4. Eles conseguem fazer uso dessas substâncias. Seriam átomos no mundo espiritual que eles usam, manipulam, e eles conseguem dar forma, é muito mais plástico, não é sólido igual aqui, a realidade física. E eles conseguem plasmar o que eles quiserem. O fluido cósmico universal é suscetível de transformações pelo homem encarnado e desencarnado. Ele é suscetível de transformações pelo homem encarnado e desencarnado. Olha que a lei da atração, o que a gente pensa, a gente atrai para a nossa vida, então que a gente tem que elevar a nossa vibração dos pensamentos, produzindo não só diversidade de matérias, como também mudanças nas matérias existentes. Por exemplo, transformar corpos opacos em transparentes e vice-versa. Jesus transformou água em vinho. Então, Jesus era um médium dos médiuns. Consta o seguinte no livro dos médiuns. Ora, assim como o espírito, servindo-se apenas da sua vontade, é capaz de exercer uma ação tão poderosa sobre a matéria elementar, por que não admitir que ele possa não só formar substâncias, mas também alterar as suas propriedades, usando como reativo a própria vontade? Pois é, lei da atração, é isso. É a gente manipular o fluido cósmico universal para atrair para nós aquilo que a gente deseja. Então, tem que tomar muito cuidado com o que a gente deseja, tá? Para se realizar. Vemos, então, a importância da vontade na realização de qualquer tipo de fenômeno, exercida não só pelo espírito errante, aquele que aguarda a próxima encarnação. Então, o espírito errante, ou que está na erraticidade, não é um espírito perdido, é um espírito que não está encarnado, como também pelo encarnado. Na verdade, a vontade funciona como a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. Esse Emmanuel está em Francisco Cândido Xavier, Pensamento e Vida, capítulo 2. A vontade exerce, portanto, papel fundamental na produção de todos os fenômenos mediúnicos e anímicos, inclusive na transmissão de fluidos magnéticos e espirituais pelo passe. Até para fazer um passe a gente tem que ter a nossa vontade. Atividade corriqueira da casa espírita. Sabe-se do papel capital que desempenha a vontade em todos os fenômenos do magnetismo. Porém, como explicar a ação material de um agente tão sutil? A vontade é atributo essencial do espírito, isto é, do ser pensante. Com o auxílio dessa alavanca, ele atua sobre a matéria elementar e, por uma ação consecutiva, reage sobre os seus componentes, possibilitando, assim, a transformação de suas propriedades íntimas. A Allan Kardec, o livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 8. No livro do Mecanismos da Mediunidade, explica muito como é que isso acontece no plano físico, a nível átomo, elétrons, depois eu vou explicar isso. Mas a vontade, ela é o nosso livre-arbítrio, é o uso da nossa vontade de forma sábia, mas existem 3 pilares, os 3 principais, existem vários raios, raios de consciência, que a gente se divide, que
são correntes que o nosso espírito, como se fossem segmentos, não correntes, segmentos, que o nosso espírito ele vai se divide para que ele possa realizar cada área individualmente, e os raios mais sublimes, mais próximos de Deus, as manifestações da consciência, seriam os raios, seriam manifestações da nossa consciência. Existe várias, existe ordem, existe, mas as três mais próximas de Deus é amor, sabedoria e vontade. Então, se a gente tem amor, se a gente tem sabedoria, se a gente tem vontade, a gente tem um potencial inesgotável assim, de manifestar coisas boas na nossa vida, para nós e para o próximo. Para o próximo, né? Quando a gente fala assim, a gente fala, para o outro, a gente faz uma oração para nós, quer realizar as coisas para nós, mas o que vai ter efeito mesmo quando a gente fala amor e caridade é fazer para o próximo, é fazer uma prece para o próximo, é fazer algo para auxiliar o próximo. E aí, quando a gente faz pelo próximo, isso volta para nós, tem muito mais efeito do que se a gente pedir para nós. Então, amor, vontade e sabedoria são as três manifestações da consciência que mais nos aproximam da consciência divina. Porque a gente tem que os espíritos usam a vontade para moldar a realidade que eles querem o tempo inteiro. Então, a gente também tem que aprender a usar a nossa vontade, elevar nossos pensamentos, e criar nossa realidade de forma consciente, co-criar a nossa realidade de forma consciente. Isso é a base da lei da atração. Só que aqui a gente está estudando o laboratório do mundo invisível, né? Como é que os espíritos pegam, usam esses elementos e combinam e recombinam entre si para criar um mundo muito parecido com o nosso. Mas aqui nós somos a cópia perfeita deles. Deixar isso sempre bem claro. Aqui a gente... Lá eles vivem, nos mundos superiores, eles vivem em harmonia. Aqui está tudo junto e misturado. Aqui a gente encontra de tudo. Mas não se assustem, por exemplo, se a gente está dormindo, aí nosso espírito se desprende do nosso corpo e a gente sai com a roupa que a gente estava vestido, né? Igual a história do cara que estava segurando o rapé. Porque nós continuamos ali, nós somos os mesmos, encarnados, a nossa essência é a mesma. Não é porque a gente mudou, está dormindo, tá liberto, ou porque a gente morreu, que a gente vai se transformar numa pessoa completamente diferente que a gente era, de forma alguma. Sempre é uma constante evolução. A gente vai melhorando paulatinamente, a gente não muda, se transforma de uma hora para outra. Ninguém vive aqui na Terra uma vida desregrada e acorda santo no mundo espiritual, de forma alguma. É uma conquista nossa. Deus nos dá todos os recursos, mas a caminhada quem faz é a gente. Então é isso, um pouquinho mais do mundo das realidades do mundo espiritual. Espero que vocês tenham gostado. Curtem, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal. Um beijo, amo vocês.